Para a primeira palestra da tarde, o tema: os desafios da liderança em tempos de comunicações digitais e inteligência artificial. Vocês perceberam que está alguma coisa errada ali, então vocês estão acordados. Isso é bom. Para falar desse tema, nosso palestrante ele é professor militar de liderança e ética da Escola Naval, assessor para assuntos de liderança e ética do comandante da Escola Naval, e ele ministra cursos e palestras sobre o tema em diversas OMs da MB. Então recebam, por favor, com a salva de palmas, o capitão de fragata Vinícius Cordeiro. Muito obrigado. Licença, comandante. Uma boa tarde a todos os senhores. Boa tarde. Uma grande satisfação estar aqui hoje no Complexo Aeronaval da nossa Marinha, da qual eu tenho extrema felicidade em fazer parte, e atualmente encontro-me na função de professor militar de liderança e ética da Escola Naval, que é o órgão de formação dos oficiais da nossa Marinha, ok? Então é de lá que quase a totalidade dos aviadores navais que estão aqui hoje presentes nessa palestra tem o seu estágio inicial de formação para serem oficiais. O nosso desafio é muito grande e nós iremos conversar hoje sobre os desafios da liderança em tempos de comunicações digitais e inteligência artificial. Afinal de contas, essa é a realidade que nos está presente atualmente, diariamente, tanto na formação dos nossos oficiais, das nossas praças, dos nossos militares, como também da formação dos nossos filhos. Afinal de contas, um dos grandes desafios de liderança que nós temos não é somente influenciar os nossos militares a bordo de nossas instituições, mas também influenciar os nossos filhos na formação para que sejam seres adultos plenos. Então, o que nós iremos conversar hoje, fazendo essa breve introdução, é o que o mundo da liderança militar está verificando com o avanço da inteligência artificial e de um momento em que todos nós nos comunicamos majoritariamente de forma digital, as consequências, desafios, oportunidades e o que nós precisamos estar atentos em relação a isso. Feito essa breve introdução, neste momento eu agradeço ao senhor comandante Célio, comandante do CIAN, pelo convite, da mesma forma que o suboficial do CIAN, que foi quem fez o contato comigo, e eu cumprimento a todos os senhores presentes, tanto oficiais e praças da nossa Marinha, quanto a todos os convidados extra-marinha, e dizer que para a gente é uma satisfação passarmos este dia aqui dialogando e tendo um aprendizado mútuo sobre um assunto tão importante e que está no sangue e da alma do que é ser militar. E da mesma forma que eu cumprimento todos os ouvintes que porventura estejam acompanhando aqui o nosso simpósio no formato virtual, e eu espero que todos estejam ouvindo bem aí, ok? Dito isso, qual é o problema que nós iremos abordar aqui? Qual é o ponto principal? Como as tecnologias com a mínima inteligência artificial, e aí eu posso classificar aqui como nosso smartphone, internet, coisas que vêm evoluindo há diversas décadas. E agora, com a inteligência artificial num nível máximo, nível máximo não, mas numa crescente velocidade de evolução e que está cada vez mais no nosso dia a dia. O que isso pode estar causando nas relações humanas e, consequentemente, na liderança? Porque liderança é um processo de influência mútua. Liderança é eu ter a capacidade de eu, a partir das expressões fisionômicas, comunicação, interação, influenciar o comportamento de outra pessoa. E isso independe de grau hierárquico. Como eu disse, relações humanas, como foi muito bem colocado aqui na primeira palestra, que vai me ajudar muito, desde já eu agradeço,
a questão da liderança 360, que essa influência entre seres humanos, ela ocorre em todos os sentidos, independente, né, da antiguidade. Mas cabe principalmente aos mais antigos servirem de exemplos, estarem atentos a tudo isso que nós iremos conversar aqui hoje. Ok? A minha linha de pesquisa no ensino lá, junto à Escola Naval, a que eu sempre procuro desenvolver, é a união da liderança com a neurociência. Ok? Apresentando um pouco mais da minha pessoa aqui, eu sou oficial de máquinas, assim como temos os aviadores navais, eu sou oficial de superfície, qualificado para servir a bordo dos navios de superfície da nossa Marinha e aperfeiçoado na parte de máquinas. Então, departamento de máquinas, sistemas de propulsão, sistema de gerações de energia. E eu sempre gostei muito do estudo dos manuais e que eu dominasse a anatomia dos meus equipamentos. Se eu sou o encarregado da propulsão, eu tenho que saber descrever perfeitamente como que funciona a propulsão de um navio. Desde o momento em que eu ingressei no ensino e tornei-me professor militar de liderança da Escola Naval, esse ethos permaneceu. Então, eu busco entender o funcionamento da parte a qual eu sou encarregado. Acontece que liderança, a gente precisa entender o funcionamento de quem? Do ser humano. E é aí que eu estabeleço a minha linha de pesquisa, de buscar entender o funcionamento do cérebro humano para que, uma vez eu entendendo isso, consiga aumentar as minhas capacidades de liderança junto aos meus subordinados. Feito a apresentação do que nós iremos abordar e buscar resolver esse problema, principais fontes que eu irei utilizar aqui, tornando claro aqui para os senhores. Essa palestra ela tem um foco eminentemente militar naval, ok? Em que a gente vai buscar mostrar os principais impactos que ocorrem na realidade da liderança militar naval, mas com certeza expansível a todos que porventura estejam presentes aqui. Então, o primeiro ponto que me chamou muito a atenção, e eu parei a estudar, para estudar um pouco mais, foi que nessas 3 edições de um evento chamado Conferência Interamericana Especializada de Diretores de Academias Navais, que atualmente existe, no nosso caso, a Escola Naval não é diretor, é comandante, o principal assunto que as escolas navais, que as academias de oficiais de marinha do continente americano tratam atualmente, em todas as ocasiões, o assunto principal sempre é formação dos oficiais na realidade atual das comunicações digitais e os desafios para a transmissão de conhecimento. Todas as academias sempre se perguntam, permite o celular na academia, não permite o celular na academia? Quais são os desafios para a transmissão do conhecimento diante de uma realidade em que todos os influenciadores da vida real são confrontados com os influenciadores da vida digital, os nossos famosos influenciadores digitais. E o jovem que entra na academia é o jovem de uma geração que já nasceu com essa influência. Então, uma das grandes conclusões é que o líder da vida real, atualmente, tem um desafio muito maior, porque ele compete com todas essas influências digitais que fazem parte da vida do mais jovem, e o jovem, na maioria das vezes, só conhece essas influências digitais, conforme a gente vai ver. Então, essa é uma preocupação e um assunto que é tratado por todas as academias e ainda está em estudo, e ainda está em análise. Tive a oportunidade de estar presencialmente na Academia de Anápolis, participando de uma conferência como essa, em que eu tive a oportunidade de conversar com os instrutores de liderança, com os instrutores de navegação, com os instrutores de operações, sobre algumas tristes ocorrências que tivemos na última década, em que, aos integrantes que não são da Marinha, vou deixá-los cientes, em alguns locais do mundo, ou com navios mais tecnologicamente desenvolvidos que nós tenhamos, nós tivemos, por exemplo, morte de militares causadas por uma coisa chamada colisão. Isso chamou a atenção de todo mundo, né, do mundo naval, e por ocasião dessas conferências foi conversado pessoalmente e diretamente com esses instrutores, em que eu obtive algumas informações de quais foram as conclusões acerca dos fatores de origem pessoal e na formação dos militares que estavam guarnecendo ali,
que podem ter contribuído para essa ocorrência, conforme eu vou tratar aqui para os senhores. Da mesma forma, artigos científicos, pesquisas, como que determinadas escolas estão lidando com o avanço da inteligência artificial no seu processo de ensino, como, por exemplo, o Naval War College, o King's College, no Reino Unido, a nossa própria Escola de Guerra Naval, aqui no Rio de Janeiro, e toda a experiência adquirida no ensino da nova geração dos oficiais, lá na nossa Escola Naval, localizada na Ilha de Velha-Gaion, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. E, por fim, diversas leituras, documentários que, de uma forma direta ou indireta, abordam o assunto. Eu coloco aqui algumas sugestões para caso alguém queira se aprofundar. E eu destaco que, inclusive, nós temos um oficial de marinha, um capitão-tenente, atualmente servindo no 2º Esquadrão de Escoltas, que é neurocientista e autor de diversos livros referentes a esse assunto e me ajuda diretamente no entendimento para a aplicação disso junto à liderança. Dito isso, eis o sumário que eu irei seguir com os senhores. A introdução que nós já estamos fazendo, e eu irei explicar um conceito que eu considero imprescindível para a liderança, chamado horizonte de consciência. Vamos falar um pouco do desenvolvimento cerebral, o mapa das gerações atuais, os desafios da liderança atualmente, o que é a liderança militar naval, e, no final, a conclusão em uma palavra aberta, que será o período de debates após a segunda palestra. Certo? Então, antes de tudo, eu quero deixar claro, visto que na nossa plateia nós temos pessoas de diversas gerações, tanto de gerações mais antigas quanto de gerações mais novas, de que eu não estou abordando aqui guerra de gerações. Não estamos querendo dizer que uma geração é melhor do que outra, conforme eu vou deixar claro aqui agora. Mas eu gostaria de saber se a geração dos mais antigos já ouviram uma frase parecida como essa e se a geração dos mais novos já ouviu uma frase parecida como essa, conforme eu lerei aqui para todos agora. A nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais, são simplesmente maus. Guardem essa frase e eu gostaria que cada um dos senhores fizessem uma reflexão sobre isso. Se concorda, se discorda, se já ouviu isso em algum momento. A frase seguinte está aqui. Esta juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Eles nunca serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. O foco está sempre sendo colocado na juventude, que, como foi explicado aqui, eu ministro aula de liderança para jovens de 18, 19, 20 anos, no auge ali do início da idade adulta, na academia naval, onde eles têm que receber o máximo de pressão para poderem serem bem formados. Então, o nosso desafio é lidar com isso aqui. São muitas das vezes os valores que eles trazem antes de entrar na academia e o nosso papel lá é exatamente formatá-los para que sejam os melhores oficiais de marinha possíveis. Mas, como eu disse, eu não concordo e eu não sou favorável ao termo guerra de gerações. Eu vou mostrar para os senhores como essas duas frases colocadas aqui, esses dois textos, são extremamente atuais. O primeiro texto, certo, que conforme foi mostrado aqui, ele foi encontrado em um trabalho acadêmico da Universidade de Oxford, na Inglaterra, no ano de 1900. Certo? Primeira conclusão. E a segunda, então, só é possível descobrir a origem por conta de átomos de carbono. Perfeito? Porque é uma escrita de uma ruína babilônica. Portanto, qual que é a nossa conclusão? Naturalmente, o ser humano mais velho sempre vai olhar para o mais novo e meio que vai ficar um pouco assustado com as coisas que ele vai vivenciar. Isso é natural do ser humano. Desde longas e longas histórias, gerações. Só que atualmente a velocidade das mudanças é muito grande. Então isso torna o assunto quase que diário. Às vezes eu lá na escola naval vejo aspirante do 4º ano, ou seja, 4º ano está ali com seus 22, 23 anos, olha para o aspirante do 1º ano com 18 anos e diz que o aspirante do 1º ano já é de outra geração.
né? Então, a velocidade de mudanças está muito grande, isso coloca um desafio muito grande para a gente, tá? E vamos agora para uma parte um pouco teórica, científica. A palestra, ela apresenta um nível de aprofundamento grande, e eu vou pedir, né, para que os senhores, utilizando a fraseologia dos nossos submarinistas, uma outra área da Marinha, né, mergulhar, 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 vamos mergulhar para entender como que se dá o funcionamento básico do nosso cérebro a partir da magia das conexões cerebrais. Porque o que o senhor ou a senhora é hoje é fruto das experiências que o senhor ou a senhora viveu ao longo da sua vida, e essas experiências fomentaram as conexões cerebrais que o seu cérebro tem, e a partir daí é a pessoa que você é hoje. Safo? Então a gente não pode fugir disso. Mas é uma plasticidade, o principal termo que se coloca na formação desse cérebro, que torna-se uma coisa tão complexa que eu irei me utilizar da seguinte didática, aqui agora com os senhores. Eu tenho aqui um gramado, eu tenho um campo com a grama verde, em que eu não tenho nenhum caminho nessa grama, perfeito? E eu vou me utilizar aqui da didática, por exemplo, como estamos no Centro de Instrução Aeronaval, da prática da pilotagem de aeronaves de asa rotativas. Ok? Objetivo: que o indivíduo que está naquele ponto ali e que não sabe voar, precisa aprender, ou seja, precisa estabelecer as conexões cerebrais para que ele atinja aquele ponto ali em que a gente pode dizer que ele consegue voar plenamente a sua aeronave. Safo? Eu vou sair de um aprendizado do zero para um aprendizado completo. Ou seja, eu tenho que criar um caminho dentro desse cérebro que permita ele sair daqui e daqui. Quando esse caminho de neurônios, a partir das conexões cerebrais, estiver completamente formado, eu diria então que este aprendizado está safo. E uma vez que o aprendizado e o caminho é criado, este caminho pode vir a ser útil em diversos momentos da vida. Para colocar um pouco mais para o nosso dia a dia, se eu chego aqui agora e eu pergunto para cada um dos senhores qual é o primeiro nome da senhora sua mãe, e o senhor vai responder imediatamente, é porque esse caminho está pronto. É porque esse caminho cerebral ele está claro. É porque este assunto o senhor quase que trata, ou a senhora trata, diariamente. Então esse caminho ele é trabalhado, esse caminho ele é pisoteado diariamente. Perfeito? Todas as vezes que eu ligo para minha mãe, por exemplo, o caminho cerebral que existe entre eu não saber o nome da minha mãe e saber o nome da minha mãe, ele é pisoteado ali, ó, diariamente. O que acontece com a grama quando eu piso nela todos os dias no mesmo caminho? Ela vai se formando o quê? Um caminho. Quanto mais eu piso, aí entra o da primeira palestra, que é o quê? O treinamento, a repetição. O que é a repetição no aprendizado? É a gente fazendo o caminho cerebral e pavimentando cada vez mais. Perfeito? Quanto mais eu pavimento esse caminho, quanto mais adestramento, ensinamento o militar tiver para se tornar piloto, pode chegar um momento em que o caminho esteja totalmente claro. Ou seja, essas conexões cerebrais foram estabelecidas e ele é capaz de cumprir aquilo perfeitamente. E aí o militar que já está com o caminho pronto, foi para uma comissão, foi para o curso na IGN, foi para algum outro local, e ele fica, vamos supor, 2 anos sem voar. Qual é o procedimento que ele precisa passar para que ele comece a voar novamente? Requalificação. Por que ele tem que fazer a requalificação? O que acontece no caminho que antes estava totalmente claro, eu conseguia olhar o jardim assim e ver o caminho de terras lá, porque eu pisava nele todos os dias. Quando eu deixo de pisar, o que acontece com a grama? Ela sobe.
e aquele caminho ele deixa de ficar claro. O caminho deixando de ficar claro, o cérebro perde a agilidade em ter aquela ação. Eu posso saber exatamente qual é o primeiro nome da minha mãe. Agora, se me perguntar assim, qual foi o dia da semana que a senhora, sua mãe, nasceu? A gente não tem esse dado. Esse caminho está claro para a gente? Claro que não, certo? A data de aniversário é um caminho claro. Agora, o ano que ela nasceu. Talvez alguns de nós precise fazer o quê? Peraí, deixa eu fazer uma conta. Peraí, deixa eu fazer uma conta. Significa que o caminho está o quê? Já está um pouco mais coberto, já está um pouco mais encoberto, já não está mais aquela coisa clara. E assim é a nossa vida. O nosso cérebro, quando ele aprende alguma coisa, e ele faz conexões o tempo inteiro, ao longo do tempo ele vai priorizando as conexões, e algumas deixam de ficar visíveis, podendo, às vezes, até serem esquecidas. Ok? Então, o cérebro é um trabalho constante de aprendizado, novas conexões, e ele vai eliminando os caminhos e as conexões que não são utilizadas e priorizando aquela que faz parte da rotina. Isso é o nosso dia a dia. Perfeito? E, dito isso, eu vou agora para a seguinte coisa. Tem um agente químico que pode facilitar na formação desse caminho aqui, ou no estabelecimento desse caminho aqui. Esse agente químico são os nossos hormônios. Então, quando a gente, por exemplo, promove um aprendizado que ocorre com um grau de emoção, os hormônios provenientes dessa emoção ajudam na retirada do mato aqui. Então, o hormônio é como se fosse um mata-mato que é jogado nisso daqui e ajuda a gente a estabelecer ou relembrar o caminho. Eu vou fazer uma experiência com cada um dos senhores aqui agora e eu pediria que cada um depois pensasse consigo próprio o que pode ter acontecido contigo. Por gentileza, o pessoal da cabine aí, o arquivo 00. É uma música, por favor. Começando então a experiência. Nesse momento, eu queria que cada um dos senhores se lembrasse de quando decidiram serem aviadores navais. Certo? No ar, os homens do ar. Quando o senhor pousou a primeira vez a bordo. Ou quando o senhor fez a sua primeira comissão com a equipe de Equimangraxa. A primeira desangaragem com sucesso. Certo? A primeira missão real. A primeira vida que foi salva por uma ação aeronaval, seja em um navio mercante, seja em um navio de guerra. No caso das outras aeronaves, a primeira missão de ataque, um exercício de lançamento de míssil que atingiu o alvo e que a missão foi plenamente cumprida. E o senhor, nesse ambiente da aviação naval, casa-se, estabelece a sua família. Lembre-se do dia do nascimento do seu filho ou da sua filha. Com certeza esse é um momento inesquecível, certo? E estamos todos agora aqui, adultos, na missão de formar os nossos filhos e no CIAN, na missão de formar os futuros aviadores navais. Então é um momento único para todos nós aqui. Por gentileza, pode desligar. O que é que aconteceu neste momento em cada cérebro aqui? O caminho ficou totalmente claro. Tenho certeza que o senhor deve ter se lembrado de diversas coisas. E o que eu fiz quando eu coloquei a música? Coloquei um teor o quê? Emotivo. E esse teor emotivo é aquele, aquela substância que vai cair na grama e vai, mata aquela grama imediatamente e deixa o caminho claro para a atuação do cérebro, e aí vem diversas coisas. Muito importante esse conceito. Como que se dão as conexões cerebrais que definem exatamente o que nós somos. E tem um momento da vida que o nosso cérebro está assim, ó. Eu estou falando de que momento? Nascimento e primeira infância. E agora vamos para
para o segundo mergulho teórico, agora que nós já sabemos como que funciona o cérebro em termos de conexões e o que significa aprendizado. Voar não é instintivo do ser humano. Precisa ser colocado, precisa ser ensinado. E é um paradigma da ciência definir o que porventura vem a ser instintivo e o que vem a ser construção social. Ensinamento a partir das experiências. Então eu pergunto aqui agora para os senhores, a qualidade de empatia, ela é instintiva? Ou depende das experiências? Ou é um caminho que é construído a partir das experiências de vida? A capacidade de comunicação, a capacidade de olhar para outra pessoa e perceber. Você está com problema hoje, hein? O que está agarrando? Quer ir lá conversar? Posso ajudar alguma coisa? Certo. Capacidade de leitura não é instintiva, é um caminho que é ensinado. Então, onde está essa fronteira é muito difícil de ser definido. Mas o fato é, os primeiros caminhos que são gerados são imprescindíveis para o que aquela pessoa vai ser a sua vida inteira. Porque 80%, ou até mais, eu acho, tem que recordar o número exato agora, das nossas conexões cerebrais, elas são concluídas até os 12 anos de idade. Esse é o segundo ponto. Então, o que nós somos hoje, nós nem fazemos ideia, que depende muito do que nós vivemos e o mundo qual foi apresentado na nossa primeira infância. Perfeito? Dito isso, os primeiros caminhos serão os caminhos bases do que vai levar para a nossa vida. E agora eu já vou trazer de volta para o conceito principal da palestra. Se a gente, no processo de liderança, começa a perceber um jovem que eu tenho dificuldade de influenciar ele, porque ele não sai do celular, não necessariamente isso seja uma maldade, mas pode ser que ele não conheça, não tenha um caminho cerebral que signifique contato o quê? Direto. E aí, como que eu vou influenciar esse jovem? É aí que vai entrar o foco principal da nossa palestra hoje, que é a dificuldade do poder de influência frente a tantas influências digitais que são os principais caminhos que está se percebendo em diversos locais. Perfeito? Então, eu vou agora para este conceito, que eu poderia resumir toda a palestra. Se todos os senhores aqui saírem hoje com o conceito do que vem a ser esse termo, horizonte de consciência, eu terei cumprido aqui a minha missão. Perfeito? O aviador sabe exatamente o nome da palavra, o que significa a palavra horizonte. Não, nem preciso colocar isso. Horizonte de consciência. Alcance máximo que uma consciência pode enxergar. E esse alcance máximo dessa consciência depende diretamente de quê? Das conexões cerebrais e do que aquela pessoa conhece do mundo. Safo? Então, se eu pegar aqui um jovem, né, eu estou vendo aqui na plateia, nós temos militares de diversas graduações. Se eu pegar aqui um jovem nascido, por exemplo, a partir de 1995, e no meu processo de liderança com ele, eu quiser utilizar o seguinte exemplo. Ô militar, o senhor tem que vibrar com a sua carreira, o senhor tem que ter emoção. A emoção tem que estar à flor da pele. A emoção tem que estar aqui, ó, no arrepio diário, exatamente como era cada domingo, quando o Brasil parava para assistir as provas de Fórmula 1 de Ayrton Senna. Sabe aquele sentimento que bate quando a gente escuta o tema da vitória? É isso que eu espero do senhor, militar, quando o senhor estiver no seu dia a dia. E o jovem nasceu em 95. Olha só, parece que é óbvio, né? Parece um conceito óbvio, mas não é. Eu não vou conseguir influenciá-lo. E por que eu não vou conseguir influenciá-lo? Porque essa realidade não faz parte do quê? Do horizonte de consciência dele. A consciência dele não consegue enxergar o que eu estou falando. Então agora, olha a historinha que eu vou começar a dizer.
pai e mãe, diminuição da quantidade de filhos, muitas famílias com 1 ou 2 filhos, às vezes com 1 filho somente, aí evolução, os 2 trabalham, a criança passa o dia sozinha, muitas das vezes na televisão, ou então com a inteligência artificial. Quando tem, por exemplo, um irmão, cada irmão tem um quarto. Estudem a mudança na arquitetura dos apartamentos antigos e apartamentos mais novos. O importante agora é ter suíte e cada um ter a sua privacidade. Perceba, pode ser que eu tenha jovens com 12, 13, 14 anos que não sabem o que é um mundo, o quê? Compartilhado, dividido, com relações puramente humanas, tendo que abrir mão de algo pessoal em prol de todos, o que na Marinha a gente chama de abnegação. E aí, na idade adulta, nós chegamos agora com o desafio de quê? De liderá-lo e influenciá-lo para angariar esses valores. Perfeito? Então, a grande questão é essa. As comunicações digitais, elas estão se mostrando como que, retirando do horizonte de consciência das pessoas algumas características eminentemente humanas, como a empatia, a conversa, a coragem moral. Vamos dar um exemplo? Estamos aqui, isto é um exercício, estamos numa viagem internacional e eu estou em Paris. E eu quero saber como é que eu faço para chegar na Champs-Élysées. Estou no ano, por exemplo, de 1990. Não tenho nada do meu lado, estou sozinho. O que é que eu terei que fazer? Qual é a qualidade humana que eu tenho que ter para poder chegar na Champs-Élysées? Ir falar com uma pessoa que eu nem conheço, certo? Tentar falar um francês ou um inglês ali para eu me comunicar, perfeito? Capacidade de relacionamento até com uma pessoa que eu não conheço e, né, a gente pode colocar como uma coragem social, né? Não tem coragem moral no nosso valor? Eu vou classificar isso como uma coragem social. A tecnologia, a inteligência artificial, as comunicações digitais, hoje isso está resolvido, né? Eu não tenho mais a necessidade de falar com ninguém. É só olhar o Google Maps que eu consigo lá e eu vou me dirigir. Então, esses avanços tecnológicos, eles estão trazendo algumas consequências e que a gente precisa ficar atento. Não é não utilizar, porque isso faz parte da vida. E a gente vai precisar utilizar isso e quem não souber utilizar não vai estar alinhado ao que como está o mundo atualmente. Mas a gente não pode esquecer que nós somos seres o quê? Humanos. Ok? E que a gente precisa estar ali colocando as qualidades humanas como sendo algo do nosso dia a dia e a parte mais principal da nossa vida. A IA não pode nos dominar. A gente tem que estar nesse controle, perfeito? Então, o horizonte de consciência é isso. Uma outra pergunta aqui, né? Será que, por exemplo, uma criança de 12 anos, um jovem de 15 anos, pergunta boba, né? Será que ele visualiza que o ser humano é capaz de decorar números de telefone? Pergunta simples, né? Mas percebam que decorar os números de telefone saiu da nossa realidade. Então, essa capacidade, esse caminho foi o quê? Já está tomado pelo mato lá, a gente nem sabe mais que existe isso. E aí vem umas outras coisas. Não, por exemplo, uma determinada pessoa não gosta de comer fígado, por exemplo. E o almoço é fígado. O que o iFood faz? Resolve o problema, né? Uma tecnologia, a rede social. Então, dizer não para si mesmo, não. Não, 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 não. Eu não como, que eu não gosto, eu não vou fazer esse esforço. Aos poucos, essa qualidade de fazer um esforço e fazer algo que não lhe agrada, está o quê? Sendo perdido. Perfeito? Estamos ficando muito acostumados a sempre atender às nossas o quê? Demandas. E de uma forma individual. Safo? Então, horizonte de consciência é isso. Olha o desafio meu aqui hoje, fazer uma palestra de liderança para os aviadores navais. Eu sou aviador naval? Não sou.
Então, por exemplo, eu tenho no meu horizonte de consciência o que é a responsabilidade de pilotar uma aeronave? Não tenho, porque eu não vivi essa realidade. Assim como eu não vivi a realidade dos senhores aí, que são de instituições extramarinhas. Isso não está no meu horizonte de consciência. Para eu fazer essa palestra, eu preciso me lembrar disso. Eu preciso me lembrar que nenhum ser humano sabe tudo. E a gente precisa visualizar as coisas com um horizonte de consciência de quem eu quero influenciar, de quem eu quero liderar. Então, para o líder, é fundamental que ele sempre busque olhar as coisas as quais ele está tentando transmitir para o subordinado sob a ótica de quem? Do subordinado, para aumentar o seu poder de influência. Ou que, pelo menos, ele tenha um pouco de ciência do horizonte de consciência da pessoa com quem ele está falando. Perfeito? E aí, eu vou começar agora no nascimento, conforme a gente já disse, né? A parte do feto começam as bases das conexões cerebrais e a formação do terreno. Quando a pessoa nasce, os caminhos começam a ser formados, a partir das primeiras experiências. E até os 12 anos é quando nós temos grande parte das conexões cerebrais formadas, e a partir daí essas conexões elas são poldadas para os caminhos principais que são necessários para a vida adulta. Uma outra curiosidade é que o cérebro e as conexões cerebrais, a matéria-prima é proteína e gordura. Lembremos que o leite materno, logo após que a criança nasce, que é exatamente, né, uma fase importantíssima para a formação do cérebro, é composto de proteína e gordura. Os suplementos que a mulher que está grávida precisa tomar são referentes, por exemplo, à gordura de qualidade, o ômega 3, exatamente para a formação do cérebro. Então, isso é importante. Caso alguém deseje pesquisas sobre isso, correlacionando a alimentação com o cérebro e as conexões cerebrais, está diretamente relacionado nisso, tá bom? E aí nós temos a criança nasceu, começa a ser influenciada, e aí então começa a estabelecer as conexões cerebrais quando ela se depara diante dessa realidade. E aí agora eu pergunto, qual será o horizonte de consciência dessas crianças, por exemplo, acerca de relacionamentos eminentemente humanos? Pronto. Com os conceitos eu já posso agora tratar dessa forma. Para ilustrar o que o mundo está pesquisando acerca disso, eu pediria, por gentileza, vídeo 01. Professor Einstein, if you had just one question about the universe, what would that be? Is the universe friendly? E aí, então, eu peguei ele no colo e eu comecei, nossa, então, oi, finalmente, né, fomos apresentados. Você que estava aí dentro, eu que estava aqui fora. Naquele minuto eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho a aprender com você. I had 35 years without children. It was everything about myself I had to change. She thinks she's just as big as her big sister, but she's definitely not a princess, huh? Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections. Up until about 6 months of age, babies are citizens of the world. They can hear the distinctions in every single language. The first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. Acho que a partir do momento que abriu o olho, já tá sentindo o dedo da barriga mesmo, que já vai chutando. Vai, meu, esse espaço aqui tá ficando pequeno, cara. Those babies in the first 5 years are ultimately plastic to whatever experiences come in. Instead of thinking of them as being blank slates or living in a blooming, buzzing confusion, really, we're now realizing that they're the best scientists and the best learners that we know of in the universe. It doesn't come ready-made, it comes ready to learn. Babies, infants do not learn from video, they don't learn from TV, they learn from real-life interaction with people. The mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy. One of our friends asked my wife,
what do you feed this son of yours that he's growing so healthy and so beautiful so quickly? And we both responded, we just love him, and God takes care of the rest. When kids don't get that, what happens is that they feel they don't have any mastery over the world, that they may feel stressed. That kind of neglect can seriously impact brain development and behavioral development later. Children are recognizing novelty in the most mundane things. We know that the early childhood programs substantially reduce the incarceration, they reduce the crime, they actually give these children the kind of control over their own lives. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over. So you have to work with what's been built in the beginning. Yes, it costs money, but the cost in the first 5 years is a lot less than the cost of treating problems later. If you get the child, you get the man. Raising children is not a science, it's an art. What I like to tell them it's not those toys. Don't worry about having those little technologies and being able to afford those things. It's you. You're the most important thing in that child's life. It's that connection that you build between you and your child that means all the difference in the world. Quatro vezes eu vou fazer. Depois 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. Esse é o trailer de um documentário que inicialmente se chamava 1000 Dias e depois o nome foi mudado para O Começo da Vida, disponível aí nas principais plataformas de streaming, caso alguém deseje ver. Perfeito? Então, o que é estabelecido neste momento aqui, ó, esta criança está tendo pavimentado no seu cérebro, na sua grama, o caminho do olho no olho, o caminho da empatia, o caminho de me relacionar com outra pessoa, de prestar atenção quando uma pessoa estiver falando comigo, de ser influenciada por uma pessoa da vida real. Ok? E isso, que serve de base aqui, é o que vai levar até o desenvolvimento da vida adulta. Na vida adulta, a gente aprende muito os cursos profissionalizantes, os cursos técnicos. Aí são conexões cerebrais mais relacionadas à parte racional, né? A execução de tarefas. Agora, o que eu sou emocionalmente, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me deixa nervoso, a capacidade minha de empatia, a capacidade de me acalmar quando estiver nervoso, eu fico muito nervoso, pouco nervoso, tudo isso depende diretamente do que foi lhe passado ou de como foi trabalhada a sua primeira infância. Perfeito? Bom, feito essa análise teórica, eu gostaria agora da seguinte reflexão: como será que está sendo formado o horizonte de consciência das novíssimas gerações e que elas ainda não estão no nosso mercado de trabalho? Ok? A gente ainda não está com elas nas academias, as academias estão preocupadas com isso, virtude de algumas amostras que já temos, e aí serve de reflexão para todos. Por gentileza, vídeo 02. Eu gostaria que os senhores visualizassem o que pode se passar nestas conexões cerebrais a pessoa que está vivendo este mundo aqui agora, por gentileza.
É um vídeo impactante, de um extremo, né? Conforme eu disse, a gente precisa saber utilizar com sabedoria e que a gente domine as comunicações digitais e a inteligência artificial. E não sejamos dominados, né, por ela, mesmo sem a gente saber. Ok? Então, pode ser que alguns horizontes de consciência ao longo da vida, sempre que tinha um problema, ninguém atendia, ninguém respondia a essa pessoa. Aí vira um adulto que, quando vê o problema de outra pessoa, o problema de um subordinado, por exemplo, qual é a resposta que dá? Esse problema é seu, resolve. Isso aí não é um problema meu. Ok? Ou seja, o desafio nosso da liderança pode ficar cada vez mais importante. E aí uma das conclusões das escolas está sendo cada vez mais a importância do ensino de disciplinas humanas, exatamente para tentar, né, diminuir essa desumanização dos relacionamentos. Ok? Bom, a geração alfa atualmente está com seus 14 anos de idade. Daqui a pouco, né, a gente já está, por exemplo, na Marinha recebendo no Colégio Naval, e nós teremos, né, que, por exemplo, ter cuidado com relação a isso. Um jovem que entre numa instituição e que, porventura, nunca tenha conhecido o que é sentar na mesa de um restaurante e conversar, emitir a sua opinião, se emite a sua opinião, não é atacado, lhe é explicado, ele vai ter um horizonte de consciência, diferente de um outro jovem que, quando vai em um restaurante, recebe um celular para não incomodar os mais velhos na conversa dos mais velhos. Qual é o horizonte de consciência dessa pessoa, quando ela ficar adulta, acerca de comunicação, acerca de chegar para uma outra pessoa e conversar diretamente? Porque eu, particularmente, não acredito em influência e liderança no meio militar que não seja olho no olho, certo? Até porque, na hora do combate, não necessariamente eu teria energia elétrica para alimentar as inteligências artificiais e comunicações digitais. Nunca nos esqueçamos da guerra. Como diz a nossa escola de guerra naval, lembrai-vos da guerra. Perfeito? Então, a liderança atualmente ela é confrontada por todas essas influências digitais e muitas das vezes as pessoas esquecem que existem influências na vida real. Então, o processo de influenciar pessoas, que é a liderança, torna-se mais difícil. E é igual à lei da oferta e da procura da economia, né? Então, como está bastante difícil influenciar no mundo digital atual, quem consegue está rico. Está aqui uma constatação aqui para os senhores, certo? Do que são essas influências nos dias atuais. Ok? E aí, em meio a tantas influências, qual é o desafio dos líderes atualmente? Não é necessariamente ele influenciar por si. Ou seja, um dos problemas da liderança é esse caminho aqui, né? É o líder que não consegue influenciar. Só que a gente já está começando a ter esse problema aqui, ó, em que as pessoas não se deixam influenciar, porque ela só segue os meios digitais. Ela não tem ali uma vida real, né? Não tem muito contato com isso daí. Então, o processo fica mais desafiador para o nosso líder, ok? A pandemia, com o termo isolamento social, tornou isso mais forte ainda, né? Deu uma aceleração nesse processo. E o desenvolvimento natural de qualquer ser humano, que é sair do egocentrismo infantil, imprescindível para a sobrevivência de qualquer criança, e a partir da maturidade, atingir a idade adulta, quando ele está pronto para ensinar outras pessoas, liderar outras pessoas, resolver os problemas do mundo. Ou seja, ele deixa de ser problema e ele passa a resolver o problema do mundo, que é o que a gente chama do altruísmo, ele acaba sendo impactado e vira a característica atual do individualismo na vida adulta, em que as pessoas muitas das vezes têm uma dificuldade de enxergar, né, como que a outra pessoa se encontra. Isso tudo é causado por uma infância solitária, por um crescimento achando-se o centro do universo, excesso de cobrança tecnológica, excesso de informações, inteligência artificial e uma hiperconectividade. Dito isso, passado este cenário reflexivo e
com alguns conceitos transmitidos para os senhores, o que as academias militares estão destacando como o imprescindível para o desenvolvimento da liderança no século atual. E a partir dessa segunda década, né? O exemplo que sempre foi característico e imprescindível para a liderança está sendo considerado como o solo, como a base aqui, como o terreno, né? Em que, por conta desse terreno, eu preciso ter dois pilares. O comportamento eminentemente humano e conhecimento aprofundado no que, porventura, eu seja o profissional. E por que isso? Porque esses dois pilares aqui estão em falta na maioria dos grupos sociais, na maioria das pessoas, virtude da realidade a qual a gente vive atualmente. Isso daqui são características humanas, como capacidade de se comunicar, coragem social, empatia, visualização do problema do próximo, capacidade de se impor, capacidade de dar ordens, sem ter medo de políticas de cancelamento ou coisas desse tipo. E isso daqui é o estudo aprofundado e conhecimento verdadeiro do que o senhor é profissional. Porque uma outra consequência neste viés aqui da inteligência artificial é o conhecimento raso, tal que a gente entra nas redes sociais e todo mundo se sente à vontade em dar opinião sobre todos os assuntos. Nesta realidade, ela desfavorece o aprofundamento do conhecimento. Até agora, boa parte da palestra focou neste pilar aqui, ó. Ok? Qual é a conclusão disso? Quem der o exemplo tem a base. Se não der o exemplo, esse prédio aqui já cai por desmoronamento. Não tem como. Exemplo continua sendo a base para qualquer processo de liderança. Contudo, atualmente, a gente precisa ter os pilares das qualidades eminentemente humanas e do conhecimento aprofundado da área a qual eu quero liderar. Safo? Sem a devida atenção, os horizontes de consciência atuais dos líderes liderados podem acabar afastando os sujeitos participantes do processo de influência que caracteriza a liderança, dificultando o meu processo de influência junto a outros seres humanos. Ok? Então, disse que, atualmente, como eu disse, a primeira coluna ali, caracterizada pelo comportamento humano, traz a necessidade de desenvolvimento de uma qualidade chamada empatia. E empatia no meio militar é fundamental, porque eu preciso estar atento ao militar que está do meu lado, para eu saber se o militar está bem, o que ele precisa, o que ele não precisa e o que eu posso ajudar. Eu participo a todos os senhores que a Marinha ela tem uma peculiaridade em relação aos outros meios militares, porque somente navios de guerra e submarinos são meios de combate e meio de moradia. Reflitam nisso que eu acabei de falar. Então, o processo de liderança a bordo de navios e a bordo de submarinos, ele tem uma questão adicional, que é exatamente eu estar preocupado em quem está do meu lado. Não é simplesmente o cumprimento de tarefas. As pessoas moram ali também. Um militar a bordo do navio com depressão e que o seu encarregado não tenha atenção a isso, pode diminuir o rendimento daquela tripulação e até representar riscos. Ok? Então, empatia também não é passar a mão na cabeça, como muitas pessoas pensam. Empatia, falando o termo científico correto, é a capacidade que eu tenho de enxergar determinada realidade a partir da visão do outro. É uma qualidade que eu tenho que ter, por exemplo, para detectar um mau caráter. Eu tenho que ter a qualidade de empatia para ver se aquela pessoa está com um pensamento maldoso ou não. Então, empatia não necessariamente significa passar a mão na cabeça ou ter pena, como alguns acabam pensando, tá? E aí vem essa tela, né, que é buscar entender como que a outra pessoa vê o mundo. Esse é o primeiro pilar, tá bom? Isso está tão em voga em determinadas instituições que eu vou mostrar agora uma campanha que foi realizada junto aos profissionais de um hospital, certo, dos Estados Unidos, em que esse hospital chegou à conclusão de que os médicos, por exemplo, no atendimento, estavam muito impessoais. Vai no atendimento, anota o relatório no computador e nem olha para o paciente. Não tem essa qualidade. Então, eles fizeram essa campanha junto aos profissionais.
Por gentileza, vídeo 03. Esse é um vídeo que mostra como que o desenvolvimento da empatia passou a ser uma preocupação das instituições. Os senhores podem perceber os computadores desligados, né? Tá tendo essa mensagem subliminar. Esse foi um vídeo mostrado para os profissionais do hospital em um processo interno lá, né, de adestramento, qualificação, a partir de pesquisa de satisfação dos usuários. Então, os usuários começaram a reclamar cada vez mais de uma frieza, né, de uma falta de contato humano. Então, eles promoveram essa campanha. Perfeito? Então, estamos neste momento tratando do primeiro pilar. A importância do comportamento eminentemente humano para o processo de liderança nos dias atuais.
Quem tiver essa qualidade, a partir de agora e desde sempre, né, já será um líder com um pendor diferenciado. Então essa qualidade é importante. Lembrem-se do que eu disse. Ela é imprescindível, tanto para promover aumento do poder de influência, como também para detectar ou verificar pessoas que precisem ter uma correção em seu comportamento e, consequentemente, melhorar o nível da nossa força. O que não pode é aquele líder, né, que é passivo, nenhum problema é dele, nem o problema do militar que precisa de ajuda e nem o problema do militar que precisa ser corrigido. Então acaba tendo um disparate nisso daí. Tá? E aí, vamos agora adentrar a liderança militar naval. O que é a liderança para a Marinha? O que a gente precisa colocar para isso, visto, conforme eu disse, que só vou para a guerra com quem eu confio. Um dado, por exemplo, da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Fizeram um documentário lá chamado Irmãos por Escolha. Quem assistir esse filme lá, ele está enaltecendo a importância, qual é uma frase que ele sempre tem, né? É o meu irmão de combate. É a demanda, ele mostra, né, a demanda de sempre se trabalhar a importância do companheirismo, certo? Da confiança, das comunicações em um mundo que se mostra cada vez mais individualista. Ok? O que mudou das aeronaves antigas para as aeronaves mais modernas, inclusive, certo, a que não é tripulada? Tem algum ser humano aqui com cérebro, com horizonte de consciência, que precisa se alimentar nessa aeronave com menos tecnologia do que essa? Essa aqui tem o mesmo ser humano? Que tem as mesmas demandas? E aqui também não tem um agente humano por detrás aqui, mesmo dela não sendo tripulada? E para ela operar tem que ter um agente humano? Então não nos esqueçamos disso. A Marinha, ela é formada por pessoas, ok? E os equipamentos são operados por pessoas. Sem as pessoas a gente não consegue cumprir a nossa missão. Desde os navios mais antigos, agora para nosso novo meio naval, a fragata classe Tamandaré. Muita tecnologia. Contudo, é uma entidade, né? Um casco com um hélice que é movido a óleo combustível e precisa ser guiado por seres humanos. Nessa característica, mudou alguma coisa? Então, o cuidado que a gente precisava ter com o ser humano aqui é o cuidado que a gente também precisa ter aqui. SAF. E os nossos valores, a nossa rosa das virtudes, o que é ser militar, espírito de cooperação, espírito de corpo, o individualismo que acaba sendo alimentado desde o nascimento, não pode virar cultural na nossa força. E isso tanto para o cumprimento das tarefas, como para a correção dos comportamentos indesejados. Os dois papéis são imprescindíveis. As nossas fainas, por mais tecnologia que tenhamos, algumas fainas precisarão sempre da integração de grupos, seja uma equipe de equipamã, seja um porta-aviões. E a nossa alma, a gente vai permitir que todas essas tecnologias mudem o que é a alma do marinheiro? Por gentileza, vídeo 04. Você sair e cumprir uma missão que você resgata uma pessoa, você sair e garantir, preservar um patrimônio que é nosso, pô, não tem nenhum valor maior do que esse. Eu me sinto realizado demais por isso. O que me motiva não é a estabilidade, não é o dinheiro, é o que eu faço. É acreditar que nós estamos numa instituição de valor e que faz isso gratuitamente, assim, de graça. Você vê pessoas de várias idades, com vários desafios no cunho familiar, social,
enfim, todos os grupos que participam, envolvidos, acreditando e fazendo uma coisa, ficando longe, sofrendo, sentindo o jogo do mar, mas ali, firme, combatendo, trabalhando, junto, um pelo outro. Seja as funções mais simples, que por serem simples não são menos importantes. A alma do marinheiro é que faz o navio. Então isso aqui é um aço, ferro, pólvora, óleo, mas que faz o navio são as pessoas, os tripulantes, os marinheiros, aqueles que estão dispostos a sair de casa, deixar tudo, ir para onde ninguém vê, para garantir uma coisa que não é dele, é de todo mundo. Isso é fantástico. Isso não tem como explicar. Isso não é historinha, isso é fato. Isso é importante. Isso é valor. Dito isso, certo? Primeiro pilar concluído. É imprescindível que a gente busque alimentar cada vez mais, seja nas nossas instituições, no nosso setor, na nossa família, as comunicações e o comportamento sempre humano. A tecnologia vai estar presente. Não tem como fugir do celular, não tem como a gente fugir da inteligência artificial, mas a gente não pode esquecer do desenvolvimento e manutenção destes caminhos cerebrais aqui. Certo? E agora vamos tratar um pouquinho do segundo pilar, desse final aqui dessa palestra, né? Da questão relacionada ao conhecimento aprofundado, e que isso foi particularmente as principais lições trazidas do encontro junto ao corpo docente lá das instituições. Em que, né, a partir de diversas ocorrências, um pouco aqui, né, do Air France, todas as ocorrências sempre geram relatórios, sempre geram estudos, para que se evolua, para que coisas assim não ocorram novamente. Certo? Eu tenho aqui o caso do Boeing 737 MAX, que por algum tempo tivemos, né, um incidente aí, alguns acidentes, inclusive. Isso daqui é uma fragata norueguesa que foi perdida por motivo de colisão, extremamente tecnológica. Então, algumas ocorrências na última década começaram a chamar a atenção em que, com tamanha tecnologia para apoio à decisão, qual seria o papel do fator humano para a ocorrência de tais acidentes, certo? Em que aí viu-se uma preocupação muito grande com o chamado efeito Dunning-Kruger. O que é o efeito Dunning-Kruger no processo de aprendizado e que a utilização errada da tecnologia e inteligência artificial pode fazer com que as pessoas estabeleçam-se nesse estágio aqui, né? O natural de todos os seres humanos, quando estabelecem o primeiro caminho cerebral, o primeiro aprendizado sobre qualquer assunto, é acreditar que já domina o assunto e tem uma autoconfiança enorme sobre aquele assunto. Perfeito? Quando essa autoconfiança é confirmada nas mídias sociais, a partir dos likes, a partir das aprovações, com o mínimo de aprofundamento, ratifica para esse ser humano de que eu já sei o que fazer, não preciso de ajuda. Para a nossa liderança militar naval, esse indivíduo aqui é extremamente perigoso, porque esse daqui é um indivíduo que acha que sabe. Perfeito? Então, esse indivíduo ele precisa ser estimulado ao quê? A continuar o aprendizado para que ele se dê conta, nesse chamado vale da aflição aqui, né? De que eu sei o bastante para saber o quanto ainda não sei. Porque esse daqui tem tão pouco conhecimento que ele nem... Esse daqui é o jovem que vai no Flight Simulator e já acha que está pronto para ser piloto, por exemplo. Então, os senhores que são os detentores do conhecimento disso, os senhores sabem tudo o que é necessário para que a gente se torne, né, um piloto pleno. E quando a pessoa atinge um nível de conhecimento de que o torna especialista, por incrível que pareça, ele raramente tem a mesma confiança do que um iniciante. Então, como aqui trata-se de um centro de instrução, eu transmito essa preocupação. Por quê? Aí eu vou voltar. Na verdade, o ideal seria uma palestra só para tratar do pilar do comportamento humano
e a outra palestra só para tratar do problema do conhecimento aprofundado. Muita inteligência artificial, muita facilidade, muita questão digital no processo de formação do conhecimento, no processo de pavimentação do caminho cerebral, conforme eu falei para os senhores, é meio que eu pegar uma aeronave, sair daqui e conseguir chegar no mesmo objetivo, mas sem pisar na grama. O que vai acontecer com a grama? Não vai formar o caminho, certo? Então, vou dar um exemplo extremamente atual. Eu quero um texto de 30 linhas sobre a Revolução Francesa, por exemplo. E aí, utiliza-se da inteligência artificial e baixa do ChatGPT, certo? Foi formado o caminho cerebral da Revolução Francesa? Do conhecimento sobre a Revolução Francesa? Não. Mas o trabalho vai ser apresentado. Então, ele saiu daquele ponto e chegou nesse ponto. Né? Naquele ponto lá do gráfico da grama. Ele conseguiu chegar no outro ponto. Mas o caminho não foi formado. Quando que essa falha de ele achar que sabe vai aparecer? Quando não tiver inteligência artificial, quando tiver numa situação de emergência, quando efetivamente o conhecimento aprofundado for necessário. E aí entram os militares, que a gente tem que estar qualificado exatamente para atuar em quais situações? Nas situações mais caóticas possíveis. Perfeito? Então a gente precisa ter atenção nisso. Uma conclusão que eu posso... Não é uma conclusão, mas uma hipótese, né, é que a inteligência artificial ela seja adequada para agilizar os processos educacionais da pessoa que já tiver o caminho formado. Aí fica essa reflexão. Perfeito? Eu dou um exemplo, a manutenção, né, de uma qualificação mínima a partir do uso de simuladores para a pessoa que já tem o conhecimento e simplesmente quer manter aquele caminho um pouco ativo. Ou então ficar olhando ali da aeronave o caminho, né? Não, é por ali. Agora, é o ensinamento inicial, é o momento de tornar basilar aquele conhecimento. A gente precisa discutir, precisa pesquisar mais cientificamente e precisamos trabalhar essa questão da inteligência artificial no processo do conhecimento no início, né? Naquele em que o caminho não está pronto ainda. Pode favorecer, né, o desenvolvimento dessa situação aqui. Então, um exemplo aqui, que tem um documentário lá na Netflix, né, Ascensão e Queda da Boeing, foi um novo equipamento que foi colocado chamado MCAS no Boeing 737 MAX, porque os motores maiores precisou que o motor viesse um pouco para avante, mudou o centro de aeronave do centro de gravidade da aeronave, os senhores devem saber isso melhor do que eu, e o não domínio dos pilotos acerca dessa tecnologia foi um dos fatores que contribuíram de ordem pessoal para a ocorrência de alguns acidentes. Ok? Então, relembrando aqui, comportamento humano e o conhecimento aprofundado, que aí precisaria de um outro tempo como esse para a gente discutir um pouco mais, acabam sendo os pilares que precisam estar fortes para que a gente consiga lidar com as comunicações digitais e a inteligência artificial da melhor forma possível no nosso processo de liderança. Se nós não tivermos isso fortificado, será um pouco difícil a gente conseguir influenciar as pessoas. Perfeito? O nosso legado tem que ir além dos sistemas digitais. A gente precisa efetivamente influenciar o nosso subordinado, saber o que ele passa, saber se ele é um bom militar, saber se ele não é um bom militar. Então, para quem exerce função de liderança, se isso não existe no seu horizonte de consciência, saibam que existe uma liderança que, da mesma forma que eu conheço o meu subordinado para saber se eu devo ou não manter na Marinha, existe a liderança do encarregado ou do supervisor que não manda mensagem de WhatsApp se um subordinado seu tiver internado no Marcílio Dias. Ele vai no Marcílio Dias. O Marcílio Dias é o nosso hospital lá no Rio de Janeiro. Né? Então existe essa liderança, certo? Existe essa liderança presente. Existe essa liderança do mundo real, em que a gente conhece os nossos subordinados, está ali presente. Isso é importante até para a cobrança, porque aumenta a minha capacidade de saber o que eu devo ou não cobrar daquele militar. A delegação de responsabilidades é uma coisa imprescindível no nosso meio militar.
é distribuir corretamente as responsabilidades para quem tem o maior potencial para o melhor rendimento daquela equipe. Isso faz parte do processo de liderança. E para isso eu tenho que conhecer a pessoa que está comigo, principalmente no meio militar naval, que, como eu disse, navio e submarino são meios de moradia e de combate, e não somente de combate. Cada um aqui tem o seu horizonte de consciência, e nós, no papel de líderes, precisamos buscar, enxergar como cada um está fazendo a sua função. Minha função não é somente deixar o Seguidem zerado, ou deixar o Zimbra zerado. Lembrem-se disso. Ok? Daqui a pouco, teremos esses desafios. Esse horizonte de consciência, rejeição da autoridade, individualismo, atende a todas as necessidades pessoais, vai fazer com que os líderes precisem ter cada vez mais essas qualidades que nós destacamos aqui. Safo, por mais tecnologia que tenhamos, algumas leis continuarão universais. Marcação constante, distância diminuindo, sempre será colisão. E aí uma curiosidade do que pode estar ocorrendo acerca disso. Ok? Vamos tratar agora de algumas medidas que podem chamar a atenção de alguns aqui. Certo? Depois das ocorrências que ocorreram, ou que tivemos lá em outras marinhas, foi feita a seguinte pergunta: determinado sistema precisa ser totalmente digital? Qual é a função de determinado sistema? No caso de um navio, no meu horizonte de consciência, eu tenho um sistema de máquinas. Não sei opinar, nem citar exemplo aqui de sistemas de aeronaves. No caso de um departamento de máquinas, um indicador de pressão da rede de incêndio de um determinado corredor precisa ser digital? O que isso traz de vantagem para o combate? O que isso traz de vantagem para o dia a dia? Perceba que a gente não pode tomar o erro, cometer o erro da digitalização e da inteligência artificial ser atividade fim. Ah, não, o objetivo é usar a inteligência artificial. O objetivo é utilizar o meio digital. O objetivo não é esse. A inteligência artificial e o meio digital tem que ser um meio para que eu atinja um determinado objetivo. Então, isso aqui está querendo dizer, né, que estão fazendo algumas verificações e alguns controles estão sendo revertidos para controles mecânicos. Porque teve esse boom aí, né, da digitalização e agora da inteligência artificial. Somente para reflexão. Conforme eu disse, como que está o horizonte de consciência de leitura, escrita, conhecimento aprofundado, leitura de manual. Eu sou de máquinas. Senhores, me desculpem. Para que eu domine determinado equipamento, é eu pegar o manual e destrinchar o manual. Eu não visualizo outra forma. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na importância dos estudos aprofundados, para que eu consiga ter um conhecimento técnico máximo, para que eu consiga, conforme disse, ter a competência. Esse é o pilar da competência, conforme foi dito ali na primeira palestra do nosso dia. Há 20 anos atrás, investiu pesado na digitalização de todo o material didático. Ano passado, aqui, 2023, foi tomada uma medida. Por quê? Os alunos têm atualmente menos capacidade de concentração. Essa capacidade de concentração é um caminho cerebral que é formado. É a gente fazer uma coisa e somente. Quando, desde cedo, a gente pode aprender a almoçar ou a ler com o celular do lado e tendo a desatenção a partir das notificações, pode fazer com que não tenha no meu horizonte de consciência o quê? Concentração. Perfeito? Dedicam menos esforço para escrever bem, porque programas de ortografia automática fazem a escrita parecer mais fácil do que é. O principal problema é que o computador também é uma distração. Essa daqui é uma pedagoga sueca que escreve diversos livros, um eu citei lá no início, e que também é professora da Universidade de Lund, na Suécia. Safo? Então, somente para reforçar isso aqui. No caso específico de Anápolis, por exemplo, quando eu visitei lá, conversei com o instrutor de navegação e de liderança lá deles, e há um tempo atrás, um exemplo no meio naval, eles retiraram navegação astronômica exatamente sob a pergunta: não se utiliza mais isso hoje,
porque eu tenho toda a tecnologia para manutenção da navegação e detecção do navio. Só que eles não pensaram anteriormente na consequência de diminuição do censo marinheiro do oficial. É um exemplo. Perfeito? Em que naquelas colisões, o fator humano mostrou-se deficitário no conhecimento aprofundado. Tem que cumprir o checklist. O checklist foi cumprido. Cumpriu o checklist e não deu certo. E aí? Qual é a derivada seguinte, né? Qual é o papel seguinte? Quem faz o navio guinar não é o timoneiro. Quem faz o navio guinar é a atuação do leme lá atrás. Conhecimento aprofundado não é eu pensar que o navio guina porque eu ordenei para o timoneiro o leme aboreste. É eu saber que eu ordenando o leme aboreste para o timoneiro, eu mandei um sinal de 24 volts por um síncro que é transmitido até a máquina do leme, que aciona um pacote hidráulico de 440 volts, corrente alternada, perfeito? E esse pacote hidráulico move os cilindros hidráulicos do leme, que faz com que o leme vá para um bordo. Se tiver fluxo de água no leme, eu tenho um diferencial de pressão que faz com que a popa vá para a bomborda e, como o navio é um meio único, a proa vai para a boreste. É um exemplo do que é o conhecimento aprofundado. Quem guina no navio, quem é oficial de manobra, sabe. É a popa. Se eu dou o leme para a boreste, a popa vai para a bomborda. E, aí, consequentemente, a proa vai para a boreste. Numa falha, esse conhecimento aprofundado vai fazer diferença para o líder daquela cena de ação. Dito isso, cheguei ao fim. Vou agora dizer aqui 1 minuto de agradecimentos. Obrigado pela oportunidade. Aceitei o desafio de transmitir e influenciar os nossos aviadores navais e outros presentes aqui nesses novos estudos, ensinamentos. Isso aqui não é ainda conclusivo. São assuntos que em todas as reuniões que tem entre academias ou diversos estudos estão em evolução e não necessariamente nós temos ainda uma conclusão efetiva. Só há um fator de preocupação. A minha palestra aqui ela pode ter impactado um pouco, mas o meu grande objetivo é olhemos com um pouquinho de preocupação como algumas evoluções estão ocorrendo. Em alguns locais, determinadas evoluções não se mostraram, né, tão efetivas no final e eles voltaram um step, um pouquinho para trás. Então, que possamos aprender a partir das experiências dos outros e que o nosso processo de liderança seja treinado desde nossa casa até o nosso dia a dia. Eu espero que a palestra possa ter contribuído no aumento do horizonte de consciência de todos os presentes, tanto militares quanto os demais aqui presentes. Muito obrigado pela oportunidade. No ar, os homens do mar. Está aqui o meu contato. O que precisarem, conte comigo lá na Escola Naval. Muito obrigado.